Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez mais um vídeo de One Piece. Sim, eu sei que o One Piece está tomando este canal, mas porque a gente está num hype maravilhoso e os vídeos de One Piece geralmente desempenham muito bem. Então eu conto sempre muito com o apoio de vocês e eu conto com indicações. Se vocês quiserem ver outros vídeos sobre qualquer outro anime, comenta aí que eu vou estar olhando o seu comentário. E dessa vez a gente vai estar conferindo a escolha do Oda: Insama ou Barba Negra? Quem será o final? Quem será o vilão final da obra One Piece Teoria? E aí, já comenta antes de ver o vídeo qual você acha que vai ser o vilão final. Insama? Barba Negra? Shows! Bora conferir o que o nosso querido Chapéu de Palha preparou. Lembrando que você que já é inscrito no canal, por favor, deixa aquele likezão no vídeo e compartilhe esse vídeo com uma pessoa que você gosta. E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 20 mil inscritos e eu conto demais com a sua humilde colaboração. Beleza? Então, go! Gente, eu disse no início que esse vídeo é do nosso querido Chapéu de Palha, mas obviamente eu tava querendo dizer canal Supernovas. Me desculpe, minha cabeça está bugando, são muitos vídeos. Canal Supernovas. A escolha do Oda, Insama ou Barba Negra? Quem será o vilão final da obra? One Piece Teorias. Go! One Piece é uma obra incrível, e apesar de parecer um pouco simples às vezes, e parecer bem óbvio, na verdade não é nem um pouco. Isso a gente pode ver muito bem nos arcos passados, que daria pra chamar de o período do auge da obra, onde eu acredito que muita gente maratonou os episódios pra conseguir terminar o anime. O plot twist que a obra tem no meio do caminho fez com que a gente tivesse mais gás. Isso aconteceu comigo e eu tenho certeza que aconteceu com você também. E aqui em Onigashima, o Oda vem trabalhando isso muito bem. Imaginou que a fruta do Luffy não tinha o nome Gomu Gomu no Mi, e na verdade se chamava Hito no Mi modelo. Isso é foda. Eu particularmente não achei, nunca passou pela minha cabeça isso, mas não era o que a gente pensava, e a obra também vai acabar de um jeito que a gente não imagina, com certeza. E seguindo mais pra frente da história, outras dúvidas surgem. O que é o One Piece? O que é o tesouro? Qual vai ser o desenrolar que o Oda planeja pro fim da história? E o que isso vai se tornar, com certeza vai ter muita gente que não vai gostar e vai ter gente que vai gostar. Isso é verdade. Completamente normal, até porque a história se encontra em 25 anos Caralho. de produção, e vários leitores conheceram a obra, começaram, vários leitores terminaram e vários leitores abandonaram. Isso é completamente normal, e cada um com sua forma de pensar. Mas o ponto é, qual vai ser o destino final que o nosso japonês favorito planeja, principalmente quando falamos sobre Barba Negra e Insama? Qual dos dois vai ser o vilão final? Esta é a minha era. A gente tem nossas teorias aqui no canal que Barba Negra viria antes da ameaça principal da história, até porque a pirataria é um movimento estratégico que o Roger usou para combater o governo mundial, que tem como seu maior pilar o Insama. Mas será que é isso mesmo? Queremos debater muito aqui com vocês sobre quem vai ser esse antagonista final, principalmente depois do que aconteceu nos capítulos mais recentes aqui em Wano, com a revelação do Luffy ser o deus do sol. Se a Barba Negra representa a escuridão, nada mais justo que ele sim ser o vilão final do Luffy. Mas antes de mais nada, esse é o canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Isaac e eu estou aqui com meu amigo Leonardo. E aí, galera? Opa! É exatamente sobre isso que a gente quer se aprofundar aqui com vocês hoje. E para começar essa análise, a gente trouxe um comentário muito bacana lá da comunidade One Piece Fanpage, porque esse comentário aprofunda muito bem alguns pontos desses concorrentes a inimigo final e vai ajudar na nossa análise. E é claro, vamos deixar o link aí na descrição para vocês lerem o conteúdo original. Bora ver. Todo esse comentário começa dizendo: eu não estou sozinho em pensar que Barba Negra e In são os vilões finais da série. Com Barba Negra sendo representante dos males da pirataria, isso é, a anarquia total e absoluta, e o In tendo seu emblemático papel das loucuras de um governo mundial, o controle totalitário e absoluto de uma entidade singular, esses dois personagens são opostos um do outro, mas o que realmente surpreende é como Oda decidiu apresentá-los. Olha só. E essas apresentações são as primeiras aparições do Barba Negra e do In na história do mangá, que trazem contrastes muito interessantes. Em primeiro lugar, a cena que o autor achou interessante não é a cena do bar onde Barba Negra brigou com o Luffy, ou a cena em que In tá diante do Chapéu de Palha gigante. Ele tá se referindo às cenas em que se seguem a essas duas cenas. Qual é, sem dúvida, a cena que realmente define esses personagens? Com certeza são, respectivamente, Teach declarando que o sonho das pessoas não tem fim e In sentando-se no trono vazio. Agora se liga na cena icônica do Barba Negra. Ele tava sentado no chão, o que já não é uma imagem de grandeza e poder. Ele é muito barulhento, o que faz com que as pessoas que estejam passando comecem a zombar dele. É uma cena sem nenhuma pompa e sem nenhum estilo, sem embelezamento e feita um pouco ou nada visualmente deslumbrante. É uma cena até que humilde, por assim dizer. Só que o contraponto disso é a revelação de In, que é feita com o máximo de pompa e luxo possível. In toma seu assento no trono vazio, solidificando
como o único e verdadeiro governante bem acima Caralho. do solo. E em vez de ser ridicularizado, os 5 Goroseis, a suposta maior autoridade do mundo, inclinam suas cabeças em reverência a ele. Existe um silêncio nessa cena e ele não opta por quebrar o silêncio, ao contrário do Barba Negra que criou um tumulto. E apesar de ser apenas uma silhueta, já passa um medo surreal. Ele tem toda uma vestimenta real, como um grande vestido e uma coroa muito grande, ao contrário do Barba Negra que tá vestido como uma pessoa qualquer e tá sentado no chão naquele momento. O contraste é incrível. Um se senta no chão e o outro se senta no topo do trono, bem acima do mundo. Um é zombado abertamente e o outro é respeitado e idolatrado. Um fala de uma forma muito extravagante e o outro tá quieto em silêncio. Um é o rei que se senta sobre o trono e o outro é aquele que quer o trono. Os dois possíveis vilões finais da história de One Piece foram apresentados de maneiras completamente diferentes. E isso para representar a dicotomia das ideias que os dois representam: caos absoluto e autoridade absoluta. Apesar de ser antagonistas do protagonista, ambos têm maneiras extremamente diferentes de lidar com a vida e com certeza maneiras diferentes de gerir esse mundo. Só que dito isso, qual caminho Oda deveria optar? Qual seria o vilão final da obra? Barba Negra que foi nos apresentado de uma maneira muito simples ou Insama que foi apresentado com toda essa pompa? Essa é a pergunta que mais rodeia boa parte do fandom e nesse momento, com certeza, a resposta mais clara para muitos seria o Win, porque tudo que Luffy quer desde o início da obra é liberdade, e para isso quer ser o rei dos piratas, mesmo não querendo ser alguém importante como ele mesmo diz. Ele só quer ser o cara mais livre desse mundo. E Insama e o governo mundial com certeza são o maior empecilho para a liberdade do mundo. Ele também, por algumas razões, pode estar vivo desde o século perdido e venceu o primeiro Joy Boy, constantemente tendo o mundo em suas mãos, privando assim a liberdade absoluta que o seu rival pregava. Mas apesar de ser óbvio que o Win seria o vilão final da obra, existem argumentos contra isso. Muita coisa que nós pensávamos ser óbvias acabaram não seguindo o rumo que a gente imaginou. Por exemplo, uma capa mais recente ele coloca todos os de cada bando lado a lado. E pensávamos ali mesmo que o Oda estava confirmando pra gente, nós fãs, que ali eram os imediatos. E na verdade, não. Um fã pergunta sobre isso e ele responde o seguinte: falando sobre essa capa colorida, hein? O mesmo vale para Zoro. Nem todos que estão lá ocupam o cargo de vice-capitão. Eles são apenas os número 2 que eu escolhi. Fica um pouco confuso pra gente, porque uma coisa que parece ser clara acaba ficando bem complicado, ou mais simples. Mas o ponto é, eu acredito que o Oda acaba brincando com essas obviedades que a fandom tem e acabando mudando um pouco a história. Ele mesmo já falou que acompanha alguns youtubers japoneses e eu acredito que eles não tenham um pensamento muito distante do nosso. E pra encerrar essa jornada, o trono de Rei dos Piratas será competido até o momento que o Barba Negra ou Luffy pisarem Laugh Tale. É aqui onde imaginamos que seria o fim de Teach. Ele seria o principal impedidor de Luffy chegar ao trono. E com certeza ele ainda vai ter esse papel. Mas talvez a participação dele dentro da história se estenda além disso. Por isso trouxemos essa outra possibilidade de como ele pode ser trabalhado após ter perdido essa corrida pelo trono. Essa possibilidade que é bastante interessante é realmente ele perder o trono de Rei dos Piratas e com isso ele vai se sentir derrotado, obviamente. Mas é como a própria frase que ele fala em sua introdução, que é o sonho de um homem nunca tem fim. Apesar dele perder essa disputa ao trono para o Luffy, ele vai tentar conquistar o trono de Rei do Mundo, principalmente quando ele souber que o Rei do Mundo já existe. Então é até capaz daquela teoria famosa, a teoria, eu vi até pela primeira vez no canal do Bruno Bandeira, que o Barba Negra vai se juntar ao Luffy em uma luta. Obviamente os dois não vão querer isso, mas a situação vai fazer com que isso aconteça. Eles contra o governo mundial. Caralho! Então, junto com o Sol, contra aquele que realmente é o mal do mundo. Com certeza, os piratas são os do mundo, mas eles fazem parte do sistema. O Roger fez esse grande movimento dos piratas ter toda essa força. Ele sabia muito bem que como consequência podia vir sim um Joy Boy, mas também vários piratas, esses em sua maioria maldosos. E o Roger era considerado uma boa pessoa apesar de ter feito isso. E obviamente, quando esse mal maior aparecer, Barba Negra e Luffy poderiam até lutar juntos pra conter. E assim, no final, eles lutarem como sol e escuridão pra ver quem vai governar o mundo ou quem vai mudar o mundo à sua maneira. Assim como supostamente estaria destinado. E assim, Insama seria um vilão final entre aspas, aquele inimigo ao qual Joy Boy queria derrotar. E essa seria a razão do propósito herdado. E Barba Negra seria o vilão final da jornada do Luffy. Entendi. E assim cumpriria também sua própria jornada. Entendi. Da hora. Isso seria muito interessante, porque Luffy poderia passar pela predestinação, porém ele venceria o mal da sua própria jornada, mudando o mundo à sua visão. Existem várias possibilidades para isso, e nesse momento do vídeo a gente queria que vocês comentassem o que é que vocês pensam que vai acontecer e qual vai ser a ordem disso em One Piece. Mas seguindo a linha que acreditamos, tem algo muito interessante. A gente viu todo esse contraste entre Barba Negra e In. In é a barreira a qual Luffy deve quebrar. E o Barba Negra, o que é que ele seria? Seria uma segunda barreira só para ele derrubar? Eu acredito que não, e eu vou falar a vocês o porquê. Se vocês pegarem o mangá de One Piece, vocês vão ver
ver que, em nenhum momento, até hoje, de todos os encontros entre Luffy e Barba Negra, Luffy nunca disse que seria rei dos piratas pro Barba Negra, assim como o Barba Negra nunca falou pro Luffy que seria rei dos piratas. É como se eles se odiassem de uma maneira que a gente ainda não sabe. Naquela cena da briga deles no bar, eles pareciam discordar em absolutamente tudo. É como se um fosse o lado oposto do outro. E isso é muito interessante pela figura dos Yonkous que agora o Barba Negra tá inserido. Cada Yonkou tem um traço parecido com o Luffy. O Shanks é a vontade de festa e de alegria do Luffy. O Kaido é o espírito de batalha e a vontade inquebrável do Luffy. E a Big Mom é a figura daquela que quer unir todas as raças e fazer um grande ambiente com elas. Só que o que Barba Negra seria? Lembra-se que existe um sonho oculto do Luffy a qual ele nunca falou até hoje? Pois é, Barba Negra pode representar esse sonho. E não é apenas ser rei dos piratas, mas sim a liberdade do mundo que o Luffy quer mudar. Eu acredito que Barba Negra vai ser o contraponto ao sonho oculto do Luffy. E é como se eles entendessem isso um no outro, e é por isso que existe aquela cena do Barba Negra. O sonho dos homens nunca tem fim. E pensando sobre a cena em que os irmãos do Luffy começam a rir quando ele fala aquela frase, me fez lembrar a cena do Barba Negra. As pessoas que passam ali começam a zombar dele e riem. Cenas atrás, os piratas do Bellamy estavam zombando do próprio tesouro One Piece, falando que isso tudo passou e que a Era dos Sonhos morreu. Com certeza, se de alguma forma, entre muitas aspas, Barba Negra tivesse inserido naquela conversa entre os irmãos, ele com certeza responderia pra eles dois que o sonho dos homens nunca teria fim. E é por isso que eu acredito que Barba Negra vai representar o contraponto do sonho oculto do Luffy. Recentemente descobrimos que Luffy é o deus do sol, e ele tá representado na luz branca, assim como a lua. E vocês sabem que já trouxemos aqui no canal a teoria de que o D é na verdade uma meia-lua, e tem vários significados disso na obra, inclusive vai estar alguns vídeos linkados aí pra vocês. Mas se você parar pra pensar bem, Barba Negra é a figura da escuridão. Uma meia-lua nada mais é do que uma lua de um lado iluminado e do lado escuro. E é nesse contexto que a gente poderia imaginar que existem pessoas com o nome D, que têm a vontade da liberdade, e são aqueles que verdadeiramente herdaram as vontades do Joy Boy, como Luffy e Roger, e aqueles que herdaram o lado oculto, aquele lado que quer dominar e ser rei, assim como Barba Negra e Zebek, as exatas figuras de rivalidade da geração passada e da geração atual. Esse contexto também tá na batalha entre Ace e Barba Negra, pois naquele momento Ace faz um grande sol e Barba Negra representa a escuridão, e ele diz: quem vencerá no final, o seu sol ou a minha escuridão? Naquele momento o sol perdeu, mas eu acredito que dessa vez o deus do sol irá vencer, e assim derrotando Barba Negra, provando a verdadeira vontade do Joy Boy, no qual ele herdou. E existem diversos pontos que podem comprovar isso. Roger e Ace foram duas pessoas que nunca deram as costas para uma luta, mesmo quando eram zombados. Eles se voltavam e encaravam aquela batalha. Eles tinham essa vontade, assim como o Luffy também tem, e o próprio Barba Branca reconheceu que a chama de Ace jamais morreria, e a gente sabe que isso tá no Luffy. E esses D sorriram nas suas mortes. Aqueles que procuram essa vontade sempre sorriem no momento que eles estão pra morrer, assim como a gente já viu diversas vezes no mangá. Já o Barba Negra, ele é covarde. No momento que ele pode simplesmente morrer diante do Barba Branca, ele parece uma criança amedrontada no chão, morrendo de medo. Covarde do caralho mesmo. Isso poderia significar o outro lado, o lado escuro, daqueles que querem ser os reis, mas não têm a vontade certa pra isso. O próprio desenho do Barba Negra criança é ele do lado de uma lua crescente, quando a parte escura da lua tá quase tomando a lua por completo. De qualquer forma, se essa luta acontecer na chegada ao One Piece, ou depois de uma guerra final, ou até mesmo depois de Barba Negra se tornar rei dos piratas primeiro do que Luffy, essa luta já tá predestinada pra acontecer, e ela vai ser uma das lutas mais incríveis desse mangá, onde duas pessoas que são totalmente rivais vão precisar provar quem tem a determinação verdadeira e o que eles vão fazer com essa vontade, como eles vão mudar o mundo derrubando o In. Um mundo totalmente livre ou um mundo totalmente em caos. Eita! Nós sabemos quem vencerá no final, mas eu não vejo a hora de ver essa luta. Esses são argumentos que a gente criou para poder provar que Barba Negra vai ser sim o vilão final da obra e não o Insama como a gente sempre pensou. É com isso que a gente finaliza esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, é claro, se gostaram, de curtir o vídeo e compartilhar para outras pessoas, outros fãs da obra. E seguir a gente nas outras redes sociais que a gente sempre deixa aí na descrição para nos ajudar ainda mais. Pode deixar. A plataforma roxinha que vocês sabem muito bem qual é. Vocês sabem, vocês sabem. Verdade de comentar. Vou começar a fazer live lá também, hein? Periodicamente fazemos novidades em breve. E respondemos aqui em vídeos do canal. E é claro, o Discord, onde a gente tem mais aproximação com também tem Discord do canal. É isso, galera. Valeu. Tamo junto. Valeu. Tchau. Achei muito da hora esse vídeo do nosso querido canal Supernovas aí, explicando o porquê que eles acreditam que muito provavelmente talvez o vilão final seja o Barba Negra ao invés do Insama. Eu particularmente preferiria se fosse o Barba Negra, porque eu acho que pode, mas eu acho que não vai. Mas pode acontecer uma síndrome de Naruto aí, da gente ficar esperando Luffy versus Barba Negra, a gente ter um Naruto versus Kaguya. Porque, tipo assim, eu acho, pelo menos até o que foi mostrado até agora em One Piece,
Insama não foi tão bem explorado, quanto Kaguya não foi tão bem explorado na obra de Naruto. Então assim, você tem uma luta final entre Luffy e Insama não tendo tanto explicação sobre o mesmo personagem, suas motivações e o porquê, e mesmo que tenha, seja muito do final, como foi na obra de Naruto, eu não sei se todo fã vai curtir esse desenrolar do final da obra de One Piece. Eu particularmente não iria gostar, porque iria me lembrar muito Naruto, que tipo, a gente tava ansioso pra ver Naruto e Sasuke versus Madara. A gente teve uma porra de uma Kaguya que a gente nem sabia quem que era, apareceu do nada e a gente ficou tipo... Por mais que a gente já saiba quem é Insama, a gente não entende as motivações, quem é, por que que ele tem aquela porra daquele chapéu gigante, o que que ele quer. Então tipo assim, eu não sei se seria legal o final da obra ser Luffy versus Insama. Se tivesse um desenrolar num arco futuro, mostrando o passado de Insama, quem foi, enfrentando o Joy Boy, suas motivações, e depois de um tempo tivesse ainda a luta dos dois, pode ser que minha opinião mudaria. Mas eu acho que o melhor mesmo seria a luta aí do Luffy versus Barba Negra, que é aquilo, né? A luz versus a escuridão. Eu acho que seria o ideal, pelo menos na minha opinião. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Então é isso, lembrando que o segundo link na descrição é o link do nosso querido canal Supernovas. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo!